Transmissão em HD para Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e TikTok. Você também pode ouvir pelo site www.exclusivafm.net ou pelo nosso aplicativo. Baixe o nosso aplicativo nas plataformas iOS e Android. Rádio Exclusiva FM, a maior rádio web do país. Boa tarde, queridos ouvintes, que a paz, a graça e a misericórdia esteja com você nessa tarde de segunda-feira. Estamos aqui no programa Logos pela Rádio Exclusiva FM e você é meu convidado para embarcar numa troca de ideias, informações e conhecimento teológico. No programa de hoje nós estaremos falando sobre as línguas originais da Bíblia, com ênfase no hebraico. E, antes de mais nada, eu quero estar agradecendo o nosso patrocinador. Nosso patrocinador, Gustavão vai colocar na tela aí, a Viva Ar, vendas, instalações, manutenções corretiva e preventiva de ar-condicionado. O telefone é DDD 11 980 87 9000. Vou repetir, DDD 11 980 87 9000. Entre em contato, WhatsApp, e você vai estar falando com o nosso consultor, o técnico Emerson Taira, o melhor instalador de ar-condicionado aqui da região, aqui da Zona Norte. E para o programa de hoje, sem mais delongas, eu tenho um ilustre convidado que está à minha esquerda aqui, vou estar fazendo a devida vênia, as devidas apresentações. Meu amigo, o pastor Fábio Rodrigues, da Assembleia de Deus New Hope, em Guarulhos, São Paulo. Ele é formado em teologia, especialista em hebraico e cultura judaica e é autor de 16 livros. Olha só, ele já me presenteou com um aqui. Minha gratidão, viu? Minha gratidão. Depois vai fazer aquele autógrafo, né? Aquela dedicatória. Esse que está em minhas mãos, Jardim do Éden, é o Decifrador da Mente, professor Fábio Rodrigues. Ele também ministra cursos online de hebraico. E seja muito bem-vindo, meu pastor. A gente vai fazer um bate-papo aqui, tem algumas perguntas importantes, mas no final vai ter um momento para você fazer as suas considerações, aí você apresenta o material, deixa contato e vai dar tudo certo. Então, meu pastor, a primeira pergunta que eu quero fazer... E aí o senhor já faz uma apresentação, uma introdução e já responde a pergunta. A pergunta sobre hebraico, né? O hebraico, que é uma língua oriental, né? Ele se lê da direita para a esquerda, né? Acho que na China também, o mandarim, acho que é o mesmo sistema, né? Qual o motivo disso e como isso afeta a leitura, a escrita e até mesmo a leitura bíblica? Shalom, meu querido amigo. Deus Amém. abençoe. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer também ao pastor Eliel Sobrinho, que foi realmente uma bênção essa ponte para nós chegarmos até aqui. Grande Eliel, pensei que ele ia vir aqui participar no estúdio aqui. Um abraço, Eliel. Queria agradecer a Deus também pela oportunidade de estar aqui. E é isso. Doutor, é o seguinte, o hebraico se lê e se escreve da direita para a esquerda. Isto é fato. Por que se lê e se escreve da direita para a esquerda? Existem várias teses e uma delas, de acordo com a mística judaica, diz respeito à questão da forma como que Deus criou o universo. Existem as Sefirot, as 10 emanações, Keter, Rohimah, Binah, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, ou seja, coroa, sabedoria, entendimento, misericórdia, juízo, equilíbrio, vitória, louvor, fundamento e reino. E do lado direito está a misericórdia e do lado esquerdo está a severidade, o juízo. Então, a mística judaica acredita que o hebraico e outras línguas, como por exemplo o aramaico também, se lê e se escreve da direita para a esquerda por uma questão mística, por uma questão voltada para a misericórdia. Mas eu fico com a tese um pouco mais tranquila, natural, que trata-se apenas por conta de questões culturais. Por exemplo, o mandarim, o chinês, vamos pegar como exemplo, ele pode ser escrito tanto no sentido vertical como no sentido também horizontal. A língua portuguesa, nós escrevemos da esquerda para a direita, é uma questão cultural. Em síntese, é isso. Muito bem. Eu vou estar acessando aqui o nosso Facebook.
Você que está acompanhando pode estar mandando também a sua participação, mandando as suas perguntas. Inclusive, vou passar o link para você, meu pastor, para você também poder estar divulgando aí para os nossos amigos estarem acompanhando. Né? Tá chegando o link aí. Então, você Maravilha. que está aí ao vivo, chama alguém para participar, porque hoje nós temos aqui realmente uma pessoa especialista no assunto e eu tenho certeza que vai ser um programa esclarecedor. Amém. Caminhando aqui, tem uma outra pergunta, que é a seguinte: existe alguma palavra ou alguma expressão em hebraico que tem algum significado muito especial ou que carrega alguma curiosidade que se perde na tradução para o português? Tem várias. Vou pegar como exemplo o que nós vemos lá em Gênesis capítulo 2, o verso 7. Você me permite aqui fazer a leitura? Sim. É bem interessante porque para a nossa versão aqui, portuguesa, ela é traduzida, essa expressão, como fôlego de vida. Olha o que diz o texto, Gênesis 2, verso 7. Vayitzer Hashem Elohim et Adam afar min hadama vaipar beafav nishmat haim vayhi hadam lenefesh hayah. Então nós temos aqui a questão da tradução na nossa versão como fôlego de vida. Só que quando você vai para o hebraico mesmo, a palavra que está no construto nishmat, ela vem da palavra neshama. E neshama não tem nada a ver com fôlego. Está relacionado à nossa razão, o nosso intelecto. Então a tradição judaica ela entende que a partir desse momento é que o ser humano passa a não ser apenas um ser instintivo, passa a não ser apenas um zahar nekivá, um macho e fêmea, e passa a ser de fato e de verdade ser considerado como ishi e isha, homem e mulher. Então aqui você tem essa diferenciação entre o que o homem, que é instintivo, no capítulo 1, por exemplo, lá a tradição judaica chama de Olam Haberiá, mundo da criação. Já no capítulo 2, a tradição judaica chama de Olam Hayetzirá, que é o mundo da formação. E essa formação é uma formação intelectual. É a partir desse momento que o homem começa a raciocinar. Então, o que a Torá está nos revelando? Está revelando que, num dado momento, o ser humano ele vivia, mas não era tão evoluído. E a gente que tem como base hoje, você vê a tecnologia. O apóstolo Paulo nem imagina toda essa estrutura que nós temos aqui hoje. Talvez se assustaria se Deus ressuscitasse dentre os mortos. Então, a evolução ela acontece a partir do momento que é soprado, então, Nishmat Haim. Né? Só para poder fortalecer, Nishmat está vinculado à palavra Neshama, razão, intelecto. Muito bem. Temos aí já bastante pessoa acompanhando. Joga o seu link aí no status aí. O pessoal está acompanhando. Maravilha. Caminhando aqui no hebraico bíblico, a gente vê também os nomes de pessoas, né? Geralmente eles têm significado, né? Isso daí é chamado de onomástica, né? Se eu não me engano. Sim, sim. E você pode dar exemplo de nomes bíblicos, né? E o que eles significam, que traz também a questão cultural, né? Que o judeu, ele não escolhia um nome aleatório, né? Exatamente. E o brasileiro, vou pôr meu nome, o João. nome do meu filho de, sei lá, Neymar, por causa do jogador de futebol. Exatamente. E, na verdade, o judeu, ele tinha que ter um significado pessoal para eles, né? O nome ele carrega uma questão cultural, uma questão espiritual, né, muito forte também. Por exemplo, nós podemos pegar como exemplo aqui alguns nomes, né, dentre eles mais conhecidos do Tanar, né, que nós chamamos de Antigo Testamento, especificamente da Torá, que nós chamamos de Pentateuco em grego, né, Sarai. Né? Então, a mudança do nome Sarai para Sara está também relacionado, intimamente ligado, à mudança do nome Avram para Avraham. E existe um segredo encapsulado aí que poucas pessoas percebem. Sarai é Sim, Resh, Yud. Sarai, por conta desse Yud, que está no final desse nome, Sarai, é que fazia com que ela fosse estéril, diz a tradição judaica. Essa letra Yud é o que dá o pronome possessivo no nome, né? Porque Sarai significa minha princesa. E esse minha princesa, essa questão de posse, impedia Sarai de ter filhos. E o que acontece? Há uma mudança no nome dela, e a letra Yud
ela é repartida, ela é compartilhada, né? Ou seja, Yud vale 10. Qual é a metade de 10? 5. Qual a equivalência do número 5 na questão das letras do alfabeto hebraico? A letra Rei. É exatamente a letra Rei que vai trazer a mudança do nome Sarai para Sara e que vai transformar Avram em Avraham. É a mesma letra Rei. Olha aqui, se o senhor puder dar uma olhada, que o senhor também entende bastante de hebraico, ela é interessante aqui, ó. Os telespectadores, né, não podem ver, mas o senhor pode ver aqui, ó, tá vendo? Sim. Yud. A letra Rei é a mesma letra que nós encontramos aqui no nome também Abraham. Aqui você tem 5 mais 5, 10. Ou seja, ela só foi abençoada por Deus quando ela compartilhou algo que ela tinha. Muito bom. E até para Acrescentar mais, né? tá dentro aqui do assunto, o senhor também estuda muito sobre a gematria, né? Sim. Ou gematria, dependendo como que algum pronuncia. Explica para o nosso ouvinte o que seria, como é que funciona isso na cultura Maravilha. judaica. Por exemplo, Sarai significa minha princesa. Sara já significa princesa. Avram significa pai elevado. Quer dizer, é um pai elevado no lar. Já Avraham significa pai de multidões, de nações. Então, a importância da gimátria, que é o segredo por trás dos números, e da pictografia hebraica, que são os segredos por trás das letras, nos trazem vários segredos encapsulados. Pegar como um exemplo, quando você pega o nome Eliezer, que era o servo fiel de Abraão. Quantos homens que acompanharam Abraão para poder resgatar o seu sobrinho Ló? 318, lembra? Quando você calcula as letras que formam o nome Eliezer, Ain, Lamed, Yu, Zain e Resh, vai dar exatamente 318. Isto é, a tradição judaica, a Torá está deixando claro que o servo fiel, que é Eliezer de Abraão, ele era de tão grande estima que ele valia 318 homens. Então, a partir daí que você começa a perceber que a Torá ela foi desenvolvida de uma forma que não é apenas para ser interpretado no sentido mais superficial. Não sei se o senhor já ouviu falar sobre o Pardes, as 4 técnicas de interpretações, que é bem interessante para quem não conhece. Pardes significa pomar em hebraico, que tem um conceito mais voltado para o Gan, que é o jardim, né, que é o Éden, Gan Eden. E aí tem a questão do primeiro nível, que é o nível Pshat, né, que é o nível literal, superficial. Quando você olha para um texto, você pensa que aquele texto quer realmente dizer aquilo que o texto está dizendo. Mas quando você vai para o segundo nível, que é o nível Remes, que é o nível alusivo, aí você entende perfeitamente o que o texto quer dizer. Aí você vai para o terceiro nível, por exemplo, que é o nível Drash, que é o nível investigativo. Existem vários textos bíblicos, por exemplo, em Mishle, Provérbios, em Kohelet, Eclesiastes, em Shir HaShirim, que é o Cântico dos Cânticos, que os textos foram desenvolvidos nesse nível Drash, nesse nível mais profundo, mais elevado. E tem o quarto nível, que é o nível Sod, que é o nível secreto, que nos trazem segredos encapsulados por trás Esse Sod de cada seria, letra. para o judeu, quase que uma revelação. Como né? se fosse uma revelação para nós, exatamente. É algo muito profundo, muito tremendo. Por exemplo, vamos pegar como exemplo aqui o Sod. Né? Sod significa segredo. Se você pegar a letra Samer, Vav e Dalet, que é Sod, você vai ter um valor gimátrico compatível com o nome, com a palavra vinho, Yain. E a partir disso daí se descobre como que a Dalila conseguiu ludibriar Sansão. Foi a partir do uso do vinho, do Ain, que se descobriu os segredos que Sansão estava escondendo. Muito bem. Vamos caminhando aqui. Uma palavra que é muito usada no dia a dia, até pelos evangélicos, Sim. né? Que é a palavra shalom, né? Mas ela tem outras palavras, né? A própria palavra shalem, né? Que ela também traz alguma associação, shalem mais numa ideia de completude. Mas então o que realmente significa a palavra paz para o judeu? Bom, além de ser paz, tranquilidade de alma, saúde física e assim por diante, nós temos, de acordo com a pictografia hebraica, 4 segredos encapsulados por trás desta palavra shalom. Essa palavra shalom é composta das seguintes letras: Shin, Lamed, Vav e Mem Sofit. Na primeira letra, a letra Shin, ela representa o partilhar de algo, o compartilhar de algo, o dividir algo. A segunda letra, que é a letra Lamed,
ela tem uma conotação de instrução, de cajado, de orientação e de autoridade. Já a terceira letra que forma a palavra paz, shalom em hebraico, que é a letra vav, nos traz a revelação da interrupção de algo, suspensão de algo, elevação de algo. E na última letra, que é a letra mem sofit, nós temos a revelação do caos, da desordem e da privação. Portanto, shalom não é apenas paz, não é apenas ausência de guerra, não é apenas tranquilidade de alma. Shalom significa o seguinte: quando eu compartilho a instrução com alguém, há uma suspensão daquilo que está afetando a minha vida em todos os sentidos. Vou repetir. Shalom, quando eu compartilho a instrução com alguém, há uma suspensão daquilo que está afetando a minha vida em todos os sentidos. Esse é o significado bem básico da palavra shalom, de acordo com a pictografia hebraica. Bacana. No caso aqui, o hebraico, ele tem muitas palavras assim misteriosas ou difíceis de traduzir. Uma delas que gera dúvida, que é encontrada lá no inário, né, dos Salmos, é a palavra selá. O que você pode esclarecer sobre isso? Essa palavra no hebraico nós falamos sela, que nós em português falamos selá, ela é encontrada nos Salmos e em Abacuque também. E essa palavra ela pode ter vários significados, não é? Dentre eles a questão da pausa, né, musical, tem a questão da elevação da voz. E não só esta palavra sela nos traz essa questão daquilo que é misterioso, né, daquilo que é difícil de traduzir, mas nós encontramos também, por exemplo, a palavra amém, com N de navio no final. Não amém como M de maravilhoso. No hebraico é amém, aleph, mem, nun, sofit. Não é amém, como nós falamos em português. Esta palavra também ela não foi traduzida, assim como sela, que nós falamos selá. Temos também a palavra, que é um termo, na verdade, não uma expressão, aleluia, né, que é louve ao eterno. Temos, por exemplo, uma expressão, saindo um pouco do hebraico, indo para o aramaico, que também é uma das minhas formações, tem a formação tanto no hebraico, como no aramaico, como também no grego. Talita akum. Talita akum significa menina ou cordeira, levanta-te. Então você tem algumas palavras que são misteriosas porque elas não foram traduzidas e interpretadas. E por que elas não foram traduzidas? Por que elas não foram, de fato, traduzidas como várias palavras foram? Porque elas carregam esse mistério. São palavras que são tão recheadas de cultura, de uma questão linguística, etimológica, faz parte realmente de uma cultura tão milenar como é a cultura judaica, que não há no nosso vernáculo uma palavra correspondente. Por essa razão que acontece isso. Muito bem. As letras do alfabeto hebraico têm algum valor simbólico? Você pode dar algum exemplo assim curioso sobre isso? O nome Yitzhak, que vocês conhecem em português, né, como Isaac. Nós temos 4 letras que formam esse nome. Yitzhak, Isaac. Yud, Tzadi, Het e Kuf. Na letra Yud, no início do nome Isaac em hebraico, nós temos o valor guimátrico 10. Esse número 10 diz a tradição judaica que refere-se aos 10 mandamentos futuros que seriam revelados no Monte Sinai. Primeira dica. Segunda letra do nome Isaac, que é a letra Tzadi, ela tem valor guimátrico 90. Revela a idade que a mãe de Isaac lhe abraçaria. Interessante. A terceira letra, que é a letra Het, tem valor guimátrico 8. Fala exatamente no 8º dia em que Isaac foi circuncidado. No 8º dia, o número 8 está vinculado a Berit Milá, a circuncisão. E a última letra, a letra Kuf, que tem valor guimátrico 100, revela a idade que Abraão abraçou o filho da promessa. Recapitulando então, Yitzhak revela os 10 mandamentos. Yitzhak revela a idade que a mãe dele o abraçou, que era de 90 anos. No nome Isaac nós encontramos o 8º dia em que ele foi circuncidado, e também nós encontramos na letra Kuf, número 100, a questão da idade de Abraão quando abraçou o filho da promessa. Maravilha. O grande Fábio está aqui, vai dar um apoio aqui
assessoria tecnológica. Meu pastor, vamos lá. É uma pergunta extra aqui, mas nada que não vai ser dentro da sua especialidade. Alguns leigos, e na verdade eu sou curioso, eu não sou hebraísta, eu gosto de pegar as curiosidades, né? Mas quando você fala com algum leigo, eles têm dificuldade de entender, vamos dizer assim, uma ciência, né? Estudar hebraico é uma ciência. E alguns eles entendem que é algo meio que místico e tal. Já foi tratado esse tipo de estudo como algo esotérico, como a Kabbalah, por exemplo? O que você poderia dizer que seria o limite entre Interessante pergunta. uma interpretação sadia e não ser tão místico? Eu já vi hebraístas pregando e literalmente aplicando aquela ideia da numerologia dentro do estudo do hebraico e tal, mas trazendo num contexto mais confusão do que esclarecimento. e uma aplicação ali dizendo que, olha, o 3 significa isso, o 7 isso, o 12 isso, o 40 é isso e tal, afirmando de maneira contundente. Então, só para pontuar até que ponto a gente pode aplicar essas ferramentas, vamos dizer assim, na eclesia, na igreja, no dia a dia, e até que ponto como alguns colocam, curiosidade. Eu acho que é o seguinte, essa questão que envolve a guimátria, né, que é a numerologia e a pictografia, que são os segredos por trás das letras, primeiro a pessoa precisa realmente estudar a respeito. O que está acontecendo ultimamente, sobretudo aqui no Brasil, é que tem aumentado o número de pessoas que dão lá um Ctrl+C, um Ctrl+V e acha que é fácil sair realmente replicando aquilo que ela ouviu, não aquilo que ela estudou de fato. Por exemplo, eu sou um dos maiores especialistas em pictografia e guimátria do mundo, não só do Brasil, só que eu estudo há 31 anos essa matéria. Então, o que acontece? Além de você ser você tem que ter a formação do hebraico bíblico e moderno, tem essas duas formações, embora atualmente eu só esteja dando aula para iniciantes, mas eu tenho a formação dos dois, tanto hebraico bíblico quanto moderno. Além desse conhecimento do hebraico, eu tive que fazer outras especializações. Eu fiz, por exemplo, vários cursos, especializações de cultura judaica, básico, intermediário, avançado, avançadíssimo, Mispar Katan, Mispar Gadol, que são técnicas de redução dos números. Tem regras, não é assim, não é bagunçado. Agora, é bem interessante a sua pergunta, Dr. Wagner, porque dentro da mística judaica, você tem a questão da essência da mística e você tem a questão daquilo que realmente ultrapassou. Você encontra várias coisas que estão em excesso, de fato, tem que tomar cuidado. Por exemplo, aproveitando o ensejo, esses judaizantes. Eu sou hebraísta há muitos anos, tal, mas eu sou cristão. Então eu tenho que defender o lado daquilo que eu professo. Então o fato de eu ser hebraísta, o fato de eu ter conhecimento, ser doutor honoris causa em cultura judaica e tal, ter um conhecimento vasto acerca disso, eu não posso trazer elementos judaicos, por exemplo, para o cristianismo. Isso muito precisa, por exemplo, isso, viu, ouvinte? Talit, por exemplo, talit, o pessoal fala talit, é talit, que é como se fosse um chale. O kippá não tem problema, tanto é que as pessoas que vão lá em Israel, que elas vão lá no Muro das Lamentações, todas as pessoas são obrigadas a colocar o kippá, que significa uma reverência. É um reconhecimento de que só Deus está acima da pessoa, que nada está acima de Deus. Que a pessoa não está acima de Deus, Deus está acima dela. Agora, talit, colocar alguns artigos religiosos, por exemplo, como se fossem judeus. Sabe o que a tradição judaica chama isso, Dr. Wagner? Gezel. Gezel em hebraico significa roubo. Quando eu me aproprio de algo que não é meu, que não me pertence, eu estou roubando aquilo que não me pertence. Então, essa questão da Kabbalah, por exemplo, originalmente a Kabbalah significa recebimento de algo. E a Kabbalah séria é a Kabbalah que vai falar sobre Deus, vai falar sobre a criação, sobre as coisas macro e micro, mas dentro de uma responsabilidade espiritual, ética, religiosa. Não é algo que vai além. O que as pessoas estão fazendo, às vezes pega ali o Talmud, a Guemará, a Mishnah, não entende do assunto e sai querendo substituir o Evangelho de Jesus Cristo para trazer um outro evangelho.
Quer dizer, toda essa questão que envolve o Talmud pode nos ajudar? Claro, nos ajuda. Serve para interpretar vários textos do Antigo Testamento, que eles chamam de Tanar, né? Torá, Neviim, Ketuvim, lei, profetas e escritos, mas não significa dizer que você pode, à torta direita, aí sair pegando. Isso daqui, o número 12 representa isso, mas baseado no quê? Todos os números que eu calculo, tudo tem base. Se a pessoa for pesquisar o que eu acabei de falar sobre Yitzhak, né, que a primeira letra tem valor numérico 10, que refere-se aí aos 10 mandamentos, tudo isso tem lógica, tem fundamento, como também tem um fundamento na teologia. Né? Tem a questão do exacerbar na igreja pentecostal, por exemplo. Tem pessoa que fica o culto inteiro rodopiando. Você perguntar para ele qual foi a palavra pregada, não sei não, mas eu senti a presença de Deus. É um absurdo, está exacerbando, está indo além também. Da mesma forma são os estudos, da mesma forma são os conteúdos que envolvem a Kabbalah. A Kabbalah é uma coisa séria, é uma coisa de responsabilidade, não é para meninos. E não é também para a pessoa ficar rica achando que assim, pelo conhecimento vou ficar milionário. Está fazendo mau uso daquilo que Deus revelou então, para a nação de Israel. Até dando uma síntese aqui, a questão não é o estudo em si, mas é a pessoa de quem está estudando, como está estudante ali, como é que ele vai saber lidar com esse material. Eu já li alguns livros, acho que você deve conhecer, obviamente, tem a Kabbalah Century, né? Acho que é talvez a referência aqui, né? Que ele é nível mundial, né? É um instituto que, teoricamente, é um instituto oficial, né? E tem coisas interessantes. Eu costumo dizer para você evangélico a questão de filtro. Exatamente. Saber filtrar ali. O senhor falou de pictograma, é uma coisa que eu também acho interessante. A gente vai seguir aqui o cronograma, mas tivemos uma ausência, né? Então o tempo ficou elástico. E eu acho interessante me ensinar, e aí você vai poder corrigir ou validar, que o pictograma era os símbolos antes de virar as letras hebraicas. Sim, né? sim. E aí eu até abri aqui na internet mesmo, aí você tem a letra Aleph, né? Sim. Que parecia meio que um desenho da cabeça de um boi, né? Que representa a força. E Exatamente. você tem a letra Lamed, que aparentemente parece um cajado, Sim. né? Letra Beit tem a aplicação ali em relação à casa, por isso que Beit significa casa. E assim isso é por bem diante. legal, viu? Bem legal. Isso é bem legal. E a palavra Elohim, ela tem tanto Aleph como Lamed, né? Sim. Então, Que é a força da instrução. Podemos dizer assim que Deus, né? Ali está representando Deus com força e autoridade, algo mais ou menos nesse gênero. Dentro disso, que outros exemplos você poderia dar? Na verdade, na internet tem bastante coisa, mas é melhor um especialista falar, porque a internet também ela pode te levar a engano, né? Sim. Dentro disso, desses pictogramas, o que cada letra do alfabeto hebraico, não todas, né? Algumas que você lembrar, você já citou aí o Beit. Se você puder citar mais algumas, é bem interessante, porque isso também esclarece a formação das palavras. Sim. Né? Exato. Por exemplo, o termo Breshit, né, no Gênesis 1, verso 1. Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Em um princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira letra que abre a Torá, que é a letra Beit, ela tem exatamente essa visão, né, esse atrelar da casa. E esta casa, que é a morada, também está relacionada à palavra bar, aramaica, que significa filho, e também a palavra ben, que significa filho. Isto é, quando você inicia o texto da Torá, Dr. Wagner, você já encontra ali a revelação encapsulada ali do Filho de Deus. E aí alguém pergunta, por que a Torá não iniciou o Gênesis 1, verso 1, com a letra Aleph? Por que começou com a segunda letra do alfabeto hebraico? E a tradição responde, porque a letra Aleph, ela inicia a palavra maldito em hebraico, arur, amaldiçoar. Já a letra Beit inicia a palavra bênção, que é berachá. Então, a casa, ela está relacionada exatamente ao aspecto da casa. Por quê? No termo Bereshit, né? A expressão Bereshit. Por quê? Porque é esse universo que o Eterno criou. É a partir desse universo, é a partir dessa morada.
E esse universo não é só físico. Quando o Eterno desejou habitar, tem até um texto muito interessante que eu quero compartilhar com vocês em Êxodo 25:8. Se me permite, Dr. Wagner. Claro, fica à vontade. Êxodo 25:8, que diz assim, olha que O interessante. programa acabou se tornando especial para você. Deus preparou, o Eterno, né? O Hashem, né? Como Hashem, diz o judeu, preparou o programa para você. O texto de hebraico, Êxodo 25:8, diz assim: Viasuli mikdash veshahanti betoham, e farão para mim um santuário e habitarei dentro deles. Não é entre eles. Betoham não é dentro, não é entre, é dentro deles. Habitar está relacionado exatamente a esse aspecto da casa, habitação, morada. E é exatamente esse o objetivo da Torá. A Torá, ela inicia, e esse termo Bereshit é tão interessante, Dr. Wagner, porque esse Reshit, Bereshit, Beit, ali é a questão da preposição, em um, com um, por um, dependendo da palavra. E aí você tem o Reshit. Esse Reshit, ele não é simplesmente um princípio qualquer. Não é um princípio apenas atemporal, qualquer coisa do gênero, ou instrumental. Não, não. Esse Reshit é a Rohimá de Mishle 8. É a sabedoria de Provérbios 8. A mesma sabedoria. O que a tradição judaica nos ensina? Que quando o texto da Torá abre Breshit, quer dizer o seguinte: é com sabedoria. É por meio da Torá, da instrução divina. Porque Reshit, Rohimá e Torá são sinônimos. Reshit é princípio, Rohimá é sabedoria e Torá é instrução. É com instrução, é com sabedoria, é com princípio que os céus e a terra foram criados. Maravilha. Tem vários exemplos, né? Eu queria até citar algo que é interessante, é bem difundido na internet. Vou citar para o ouvinte, e aí eu queria que você validasse se esse tipo de linha de interpretação ela é saudável. Por exemplo, nós temos em Gênesis 5, vou até pedir para o Fábio dar uma focada aqui. Em Gênesis 5 nós temos a genealogia de Adão, né? Aí lá vai ter exatamente 10 gerações. Sim. Aí vamos ter lá Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. E aí a tradução do nome deles, né, dentro do estudo da onomástica, é Adão homem, Sete apontado, Enos mortal, Cainã desgraça, pena ou aflição, Malalel o santo de Deus, Jared descerá, Enoque ensinando, Matusalém sua morte trará, Lameque desesperado ou sem esperança, e Noé descanso. Juntando-se ou conectando-se, formaria a seguinte frase: ao homem está designada ou apontada uma mortal desgraça, mas o Deus Santo descerá, ensinando, e a sua morte trará descanso aos desesperados. De fato, é muito bonito e vem de encontro com o que Paulo Apóstolo escreve em Romanos 6:23. A pergunta é, esse tipo de aplicação é correta? Ela é considerada uma casuística, e é uma casuística boa, né? É bem conhecida no meio de quem estuda a questão cultural, né, que envolve o idioma hebraico, conhece também, inclusive, essa versão. Só que, por exemplo, esse livro que eu te presenteei, Opa, pode que você mostrar. Ele também fala a respeito de todos os descendentes de Caim. Então esse livro aqui, ele não corre de nada, ele é versículo por versículo. Começo dos 16 livros que eu escrevi, eu começo com o capítulo 1, verso 24 de Gênesis, e vai até 11:32, versículo por versículo. E aí eu trato, por exemplo, dos descendentes. Então não vou revelar muita coisa aqui, senão o pessoal não compra o livro. É verdade. Mas vou dar um exemplo aqui, por exemplo, que envolve o nome Caim, já que você citou Caim. Sim. Caim é Kuf, Yud e Num Sofit. Olha que interessante, a tradição judaica nos revela que no próprio nome Caim, ele trazia já uma carga negativa de alguém que está na espreita com a mão em relação a uma semente. Kuf significa alguém que está na espreita. O Yud é alguém que está usando as suas mãos, que Yud revela também, além de outras coisas, revela também a mão. E o Num Sofit revela a vida. Ou seja, no próprio nome Caim, já tinha uma carga negativa de alguém que iria colocar a mão numa semente. Quem é essa semente? O seu irmão.
Ali já estava encapsulado essa carga negativa de assassinar o seu irmão. Caberia a ele dominar essa carga negativa. E o Eterno até revelou para ele, dizendo assim, olha, você está com vontade de fazer uma coisa aí, mas ó, usando a nossa linguagem mais popular, dá uma segurada aí. Que se você não der uma segurada, você vai fazer aquilo que você está pensando em fazer. Cumpre a você, não é, a responsabilidade de dominar. Interessante. Então você tem várias revelações encapsuladas, e nesse livro aqui eu revelo muitas coisas que envolvem, inclusive, todos os descendentes de Caim. Todos eles, não passa nenhum batido. Todos eles. Maravilha. Vamos lá. Vamos caminhando aqui. Qual é a diferença entre a palavra Elohim, né? Sim. E o tetragrama, né? O tetragrama Yud, 4 letras, Yud, Re, Vav, Re, né? Sim. Usadas para Deus na Bíblia. Qual que é a principal diferença? A primeira polêmica que nós vamos entrar aqui agora Opa, polêmica é bom, né? para quem é hebraísta, não vai ver nada de novidade. Para quem é hebraísta, bom. Mas para quem é aquele que fala, eu sou hebraísta, mas não pesquisa profundamente, talvez vai discordar. Mas veja bem, o termo Elohim, Dr. Wagner, e reforcem agora, na verdade, redobrem a atenção. O termo Elohim nunca deveria ser traduzido como Deus. É mesmo. Eu vou repetir. O termo Elohim nunca deveria ser traduzido como Deus. Por quê? Esse termo é um termo polissêmico. Então ele pode ser traduzido como forças extensoras, anjos, autoridade ou autoridades, falsa divindade ou falsas divindades, dependendo do contexto. O grande problema é que se Elohim é Deus, quando nós lemos lá em Êxodo capítulo 7, verso 1, nós vamos encontrar esse termo Elohim vinculado a Moshe Rabbeinu, como dizem os judeus, nosso mestre Moisés, né? O mestre Moisés. Então lá no Êxodo 7.1, você tem lá a questão, olha que interessante diz o texto, vamos ler aqui o texto, Êxodo 7.1, e aí nós temos uma problemática aqui, e aí é a partir daqui que a tradição judaica, os sábios da tradição judaica tomam muito cuidado para traduzir. Lógico, você vai ver no hebraico moderno, Dr. Wagner, muitos termos aí traduzidos no hebraico moderno, Deus como Elohim. Por exemplo, na palavra Amém. Mas sim. Elohim não deveria ser traduzido como Deus. Como então, Deus. como é que colocaríamos? Isso, nós vamos colocar lá. Ó. Então diz assim: Vayomer Hashem el Moshe re netaticha Elohim lefaró. Isto é, e disse o Senhor a Moisés: vê, te constituí Elohim perante Faraó. Aí foi traduzido, te constituir Deus. Aí temos um problema. E inclusive tá com D maiúsculo. Com D maiúsculo. É como se Deus tivesse colocado Moisés no status assim. Agora, vamos melhorar a tradução? Por isso que eu sou exegeta e a responsabilidade aumenta. Não é que o cara é grande, não, é pequeno. Quanto mais você sabe, mais responsabilidade você tem. Como que seria melhor a tradução? Disse o Senhor Deus a Moisés: vê, te constituir autoridade sobre Faraó. Não melhorou bastante? Muito. Vamos pegar um outro exemplo sobre o termo Elohim. Em Gênesis 1, verso 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Quando você vai se aprofundando no hebraico, você percebe que o Gênesis 1, verso 1 não deveria ser traduzido no princípio criou Deus os céus e a terra, como está escrito, como está traduzido. Não, a tradução é mais profunda. Para os leigos é assim que se deve ler. Mas quando você se aprofunda, Bereshit, com sabedoria, criou Elohim. Esses Elohim são as forças extensoras de Deus, não é o próprio Deus. Mas, professor Fábio, mas foi traduzido como Deus. Foi traduzido porque nós temos esse problema do hebraico, que carrega uma cultura, questões linguísticas e assim por diante, que não dá para você traduzir numa outra palavra. Então foi traduzido como Deus. Mas aí então seria, eu não sei se é polissêmico que chama, ele teria várias possibilidades de traduções. Sim, é uma palavra polissêmica. Dependendo do contexto, você pode traduzir Elohim como autoridade, como falsa divindade, como forças extensoras, como anjos, mas nunca como Deus. E vou explicar daqui a pouco por quê. Que o senhor me perguntou sobre o termo Elohim e perguntou sobre o termo Yud Re Vav Re, que ambos são traduzidos como Deus. Agora veja que interessante. Quando você vai lá para o Salmos 82, verso 6, também fala, vós sois deuses, está na nossa versão, não está assim?
Tradução horrível também. Não é muito legal essa tradução. Vós sois autoridades, vós sois, entendeu? Pessoas de alta posição. Não melhorou também a tradução? Muito. E essa tradução como autoridade na versão em português, qual seria a tradução que traz essa versão? Ou não temos? Não temos. Nem na Bíblia Jerusalém vai estar não assim. temos. Não temos. Esse é o problema. Entendi. E aí, qual o melhor fazer? Estudar hebraico. Agora, vamos falar um pouquinho a respeito, por exemplo, do Salmo 82, que é a autoridade. E agora vamos falar um pouquinho sobre o Yud Rei Vav He. Por que o Yud Rei Vav He, que é Hashem, né? O que é Hashem? O Ha é um artigo definido, o. Shem, nome. O nome. Que nome? Sagrado. Yud Rei Vav He. É um nome impronunciável. É o que na sinagoga os judeus adotam, né? Adotam Isso. o Hashem, né? Hashem, isso. Hashem, que é o M é fechado no final. Hashem, que é o M ele, no hebraico ele é fechado. O N também. Então o Hashem, que é o nome, ele é diferente. Olha, vamos ler ele. A primeira vez que aparece, Dr. Wagner, o termo Yud Rei Vav He, está lá em Gênesis 2, verso 4. O senhor pode ler? O senhor está sem Bíblia aí, né? Não, tem Tá aqui aí, digital. Ó, Gênesis 2, verso 4. Olha que interessante. É a primeira ocorrência do tetragrama sagrado, do Yud Rei Vav He. Gênesis 2, verso 4. Ele toledot hashamayim ve'aretz bekibariam beyom asot Hashem Elohim eretz ve'shamayim. Em português, Gênesis 2, 4. Esta é a história do início da humanidade no tempo em que Yahvé, na tradução que eu estou usando, King James, Deus criou o céu e a terra. Isso, tá como Yahvé Deus, né? Isso. É isso? E aí, na versão que eu tenho aqui em português aqui... Eu criou aqui é o Bará, né? Isso, Bará, que é o verbo criou, que é o passado. Que é verdade essa história, que esse Bará é a ideia que criou do nada? Do nada, sim, tem essa ideia mesmo. Que bacana. Aí, olha o Gênesis 2.4. Ele toledot hashamayim ve'ha'aretz bikibariam beyom asot Hashem Elohim. Eu tô com uma em hebraico aqui. Aqui o Yelvá aqui é literalmente o tetragrama, o Yud, né? Isso, o Yud Rei Vav He, que é o Yud Rei Vav He, exatamente. Certo. Então nós temos aqui a tradição judaica, ela começa a perceber a diferença entre Elohim e Yud Rei Vav He exatamente no versículo 4 do capítulo 2. Porque o termo aqui está Senhor Deus, não é? Esse Senhor Deus não é Senhor das forças extensoras. Esse Elohim aqui são as forças extensoras. Lembra do início que eu falei sobre as 10 formas que Deus usou para criar o universo? Cada uma daqueles números ali tem miríades e miríades de anjos. A gente pode marcar uma outra oportunidade para a gente estar aqui para falar sobre isso. Então, a tradução correta do Gênesis 2, verso 4 deveria ser: no dia em que o Senhor das extensões, né? No dia que o Senhor das extensões criou os céus e a terra. Parou para analisar no Gênesis 2.4? Nós temos uma coisa bem interessante, não vou falar hoje, tá? Isso aqui eu vou revelar no próximo programa. Estas são as origens dos céus e da terra. O que aparece primeiro no verso 4? Os céus ou a terra? O céu. Aí, quando você continua para finalizar o texto, depois do termo Elohim, que é Deus, quem aparece primeiro? Deus, a terra. Deus criou o céu e a terra, né? Isso. E depois, no finalzinho. Do verso 4? É isso, no verso 4. Ó. Acaba com terra. Os aqui. céus e terra, o céu aparece primeiro, depois vem terra. Isso. No final do versículo, quem aparece primeiro, o céu ou a terra? A terra. Não mudou? Entendeu a ordem? Sim. No início do verso 4, primeiro os céus são criados, depois a terra. Já no finalzinho do verso 4, primeiro a terra, depois o céu. Tudo tem explicação na Torá. Mas isso aí vai ser cenas dos próximos capítulos. Bacana. Bom, então qual é a diferença do termo Elohim com o termo Yud Rei Vav He? É que o termo Elohim é o termo polissêmico, você pode traduzir como anjos, autoridades, forças extensoras, falsas divindades, mas Yud Rei Vav He somente traduzido como Senhor. Vou dar um bônus. Tá. Vou dar um bônus para o pessoal que está nos assistindo. Sim. Todas as vezes que você ler Deus com letra maiúscula no Antigo Testamento, sempre vai estar Elohim. Todas as vezes. Não é uma, nem duas, nem três. Todas as vezes que você ler Deus com letra maiúscula, sempre no hebraico vai estar Elohim. Todas as vezes que você ler Senhor com letra maiúscula no Antigo Testamento, no hebraico vai estar Yud Rei Vav Rei. Bônus top, né? Isso daí ajuda bastante. Bastante. Só que aí, se for analisar, quando se fala literalmente Deus, seria o Yud Rei Vav Rei, correto? Quando fala Deus, seria o Elohim no hebraico.
Quando você lê, por isso que eu estou falando para você que a tradução de Elohim para Deus é complicada. É porque quando tem o diálogo de Deus com Moisés, né, e Moisés fala, eu vou em nome de quem? Até Faraó, né? Isso. Aí ali vai aparecer na Torá o Yud Re Vav Re, correto? Isso. No tempo dele aparece o Yud Re Vav Re. Já e no tempo, alguns hebraístas vão falar que a tradução eu sou o que sou tá equivocada, mas que eu serei o que serei, e por aí vai. Eu serei o que serei. Mas então, só para recapitular, quando estiver escrito em letra maiúscula Deus, no hebraico vai estar Elohim. Mas dentro da cultura judaica, o que tem mais peso é o tetragrama, que é impronunciável, correto? Que é impronunciável. Porque Elohim são as extensões do Yud Re Vav Re. Certo. E o Yud Re Vav Re, ele aparece a primeira vez aqui em Gênesis 2:4? A primeira vez que aparece. Exatamente a partir daí que a tradição judaica vê a diferença entre o que é Senhor e o que são as extensões. Muito Porque se Elohim realmente é Deus, nós temos dois deuses no verso 4 aí. Yahvé e Deus. Quem é Yahvé? E Deus. Não, Yahvé é Deus. Não, Yahvé é Yud Re Vav Re. E o Deus é Elohim, são as forças. Então é o Senhor das extensões. É, porque ele vai aparecer mesmo aqui. Até no hebraico vai ter o Yud Re Vav Re e vai ter o Elohim aqui. O Elohim, tá bem aí no hebraico aí, bem. Isso. Muito interessante. Ou seja, e o Yud Re Vav Re é literalmente Deus, né? O nome pronunciável. E o Elohim seria as forças extensoras. Ou anjos, ou autoridades, dependendo do contexto. Legal, né? Muito legal. Gostei dessa aula. Uma outra coisa aqui, eu até anotei aqui, que eu achei interessante, é o que o pessoal fala do Pentateuco, né? Uhum. Que o pessoal em hebraico, eles fazem uma associação. Eu queria que você falasse se é correto, eu vou passar aqui para os nossos ouvintes, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que aí o pessoal em hebraico, eles falam Bereshit, Shemó, Vaikra, Bamidá e Devarim, né? Que é princípio, nome, chamou ou chamei, deserto e palavras. E aí o pessoal faz a seguinte associação de uma frase que fica: no princípio te dei nome e te chamei no deserto e te dei as minhas palavras, né? Que seria Bereshit, Shemó, Vaikra, Bamidá e Devarim. Princípio, nome, chamei, deserto e palavras. Esse tipo de conexão, ela é válida ou é mais uma... Um casuísmo. Mais um... É casuísmo, não é casuísmo exegese. que chama? Isso é casuísmo. Existe muitos? Muitos casuísmos. Agora, o que acontece, por exemplo, nessa questão do nome... Mas quando você fala casuísmos, não é uma coisa que você pode... Não é exegese. Não pode levar para um nível técnico. Não é técnico. É algo que é possível. Curiosidade. Sim, é uma curiosidade, exatamente. Por exemplo, fala de novo o significado mesmo dos nomes, das letras. Bereshit, princípio. Não, é princípio... Shemó, nome. Não, no princípio, nome, fala a frase depois, no final, que você leu. No princípio te dei nome, te chamei no deserto e te revelei minhas palavras. Temos uma problemática, porque Shemot significa nomes, plural, não é nome. Nome seria Shem, já temos uma problemática. Mas como é casuísmo, então não tem problema. E o pessoal tem, que nem o senhor falou, né? Tem o hebraísta formado, que dedicou e tal, tem os curiosos. E os curiosos, eles são bons de sofisma, né? Eles conseguem ali... São excelentes. E convence mais do que nós que temos a formação. Eles fazem umas associações desse tipo aqui. Sim. E é por isso que é bom esclarecer. Por exemplo, o nome dos 5 livros da Bíblia, os primeiros, né, que é a Torá, Bereshit, significa em um princípio, Shemot, que significa nomes, Vaikra, que significa e chamou, Bamidbar, que significa no deserto, ou em um deserto, depende, e Devarim significa palavras, ou repetição delas, né, das palavras. Em síntese é isso. Agora, isso daí é um casuísmo mesmo. É possível, mas aí só numa pregação. Você podia escrever um livro de casuísmo que o pessoal gosta. Gosta. O pessoal gosta. Vamos lá, aos nossos ouvintes, mandar os abraços. Jean Carlos, meu grande amigo, mestre Fábio Rodrigues Santos. Esse é fora da curva. Nelson Fé Rodrigues. Oi, meu bispo Fábio, estou no canal, meu mestre com carinho. É o Nelson, como é o nome dele? Tá escrito Nelson Fé Rodrigues. Ele é lá de Itapevi, tá longe, hein? Bacana. Itapevi. Nelson, Deus abençoe, um grande levita, tocador profissional, toca muito. Maravilha. Alexandre Prado disse amém. Alexandre Prado tá aqui no Filhos da Terra, aqui
na Zona Norte. Nós somos pertinho dele aqui, grande pastorzão, meu conselheiro, meu amigo há 31 anos. Inclusive temos 257 pessoas no ao vivo, mas o programa glória. vai para mais de 3 mil fácil. Glória a Deus. Alexandre Oliveira de Souza disse aqui, tive o privilégio de trazê-lo em nossa congregação e foi uma bênção. Glória a E Deus. Vasti Fernandes, salve, salve, mestre Fábio Rodrigues, sempre Isso é maravilhoso te Olha aí, ouvir. ó, guarda o nome dela, hein? Traz ela aqui. Isso aí é hebraísta, professora de grego, de hebraico. Maravilha. Conhece demais essa daí. Então, Pras Vasti, mulheres- manda as perguntas para apertar ele aqui, que eu não tô na altura Não aqui. aperta não aperta Aí não. as perguntas tá muito fácil. Minha amiga de longa data tem um livro escrito extraordinário sobre sonhos. Pensa numa mulher conhecedora da palavra, cheia de Deus, vida no altar. Traga ela pra cá. Maravilha. Traga ela aqui no programa. Doutora Vasti, manda seu contato aí que eu já divulgo pro pessoal aqui. Pastora Vasti. Grande Eliel, shalom, my Eliel. friend. Isso aí, Eliel. É nosso. Vamos caminhando aqui. Jean Carlos está aqui. Jean Carlos está lá, acho que está próximo de Mato Grosso, que ele é aqui de São Paulo aqui também. Meu querido amigo. Deus abençoe. Eu estarei ministrando a palavra de Deus na igreja do meu amigo Jean Carlos, grande tecladista, fez assim, a formação dele dispensa comentário. Mestre Zezinho, que tocava lá no SBT, estudou com o homem. Tocou Bandagé, esse homem aqui é fera. Beijo no coração, te amo. Ele é o sobrinho, meu amigo, meu conselheiro. Deus abençoe. Benção. Vamos caminhando aqui. No Antigo Testamento, a gente sabe, né? Tem os livros poéticos, os livros de cânticos. Como o hebraico ajuda a interpretar esses livros, esses textos poéticos, cânticos, etc. Desculpa, eu não entendi a pergunta, perdão. No Antigo Testamento temos os livros poéticos, né? E os livros de cânticos, né? Cantares de Salomão e Salmos. Como que o hebraico ajuda a interpretar, né, esses textos? Nós temos vários significados, várias possibilidades. Deixa eu ver se eu marquei alguma coisa aqui pra gente não perder. Você percebeu que eu gosto de falar, né, meu amigo? Não, tá tranquilo. Tá em qual Seria a pergunta? pergunta 8. Pergunta 8, deixa eu ver aqui. Ver se você fez um... O homem fez um trabalho de conclusão aqui. É porque as pessoas pensam, e o pastor Eliel Sobrinho, se ele tivesse aqui, ele confirmaria, as pessoas pensam assim, o professor Fábio ele só prega sobre hebraico. Não, a gente prega a Bíblia toda. Escatologia, soterologia. Eu prego, por exemplo, o culto das irmãs, culto das crianças, até culto fúnebre, se me convidar, eu vou lá pregar também. Então a gente entende um pouquinho de cada coisa. E a nossa mente já não é uma mente de criança, né, de adolescente. Eu tenho 49 anos, tudo bem que eu não estou tão velho assim, mas o senhor está mais novo do que eu, né, doutor? E aí o senhor vive bem, né? Mora bem, tá tudo certo. A gente tenta, né? Fruto do trabalho. A Vasti falou assim para pegar o contato contigo. Uhum. Ela mandou uma pergunta aqui. Qual a diferença entre as duas criações do homem, Gênesis 1 e Gênesis 2? Você já vai responder. A pergunta do público prioridade. Pergunta bomba. Eduardo Mariano dos Santos, esse bispo é fera, grande amigo. Aguinaldo Galdino, paz, meu irmão e amigo, pastor Fábio. Tá aí. Boa pergunta. Responde a minha primeiro, dos livros poéticos, como o hebraico ajuda. Aguinaldo Galdino, lá de Guarulhos. E agora você vai Deus ter que responder a pergunta da doutora Vasti também, os ouvintes. Como que é aqui que ela fez? Qual a diferença entre as duas criações do homem de Gênesis 1, verso 2? Exatamente. Segura essa dela aí, responde primeiro a minha, Tá. que vou recapitular. No Antigo Testamento há poemas e cânticos, como o hebraico ajuda a interpretar esses textos? Vamos pegar como exemplo aqui o texto que está escrito lá em Cantares, né? A gente em hebraico fala Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos. Ani Havitzelet Hasharom Shoshanat Hamakim. Eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. Bom, não sei quanto tempo, se o senhor nasceu no berço evangélico ou não, eu não nasci, estou há 31 anos servindo ao Senhor, e quando eu me converti, falavam que a rosa de Saron era o próprio Cristo, tanto é que tem vários hinos que falam, Jesus, um deles é Jesus, é o lírio dos vales, a rosa de Saron. E aí, mas quando você vai nessa questão que envolve aí a questão da poesia, essa questão do ritmo, da beleza dos textos, você descobre o seguinte, senta que lá vem. Uma vez eu fui falar sobre isso lá em Itapevi, isso há 17 anos atrás. Quase que eu apanhei das irmãzinhas lá, que foi num culto círculo de oração. Acabou com a fantasia. Acabou com a fantasia. Cantares de Salomão 2.1 apresenta um exemplo de paralelismo sinonímico. São sinônimos.
olha que interessante, que é um dos tipos mais comuns na poesia hebraica. Nesse tipo de paralelismo, a segunda linha ou parte do verso reforça ou repete a ideia da primeira usando termos diferentes, mas com significados semelhantes. Então, só a partir daí você já percebe que alguma coisa está errada quando você vincula algo que é feminino para o masculino. Rosa de Saron e Lírio dos Vales são imagens botânicas que comunicam beleza, fragilidade, preciosidade. Não tem nada a ver com Jesus, não é? Se fosse o caso aplicando para a igreja cristã. Ambas têm conotações semelhantes de pureza e de delicadeza. O paralelismo funciona reforçando a identidade da personagem, tradicionalmente entendida como a sulamita, como elementos naturais destacando sua singularidade e valor. As palavras, por exemplo, o termo Havatzelet, não é? Eu sou a rosa, né? No caso seria a rosa, já é feminino. Shoshanat também é feminino. Ou seja, era um elogio, né? Ela mesma está falando, ela está se declarando. E é muito comum isso em Shir HaShirim, que eu sou um dos maiores especialistas de Cantar de Salomão. Estou meio desviado desse livro de pregação, mas eu sou conhecido em algumas regiões como especialista em Cantares de Salomão. E aí, há muitos anos atrás, quase 30 anos atrás, eu sofria discriminação, porque as pessoas estavam acostumadas a colocar a Rosa de Saron como se fosse aplicando em Jesus. O livro de Cantares é o livro que se prega mais errado no meio evangélico. Toda a pregação que eu vi em Cantares não tinha nada a ver. E outra coisa, lembra do Pardes, que eu falei dos 4 níveis? Pshat, Remes, Drash e Sod, que é o literal, alusivo, investigativo e secreto. O livro de Shir HaShirim já está no nível Drash, que é o 3º nível, que é muito profundo, para o Sod já. O livro de Kohelet, por exemplo, Eclesiastes, já está no nível Drash, que é o 3º nível, para um 4º nível. Então as pessoas leem os textos de Eclesiastes, Provérbios e Cantares de Salomão, acham que estão entendendo. Não estão entendendo nada, porque o nível é outro. Para responder agora, pastora? Isso, responde. Diferença entre a criação de Adão, do Gênesis 1, e do Gênesis 2. É uma pergunta interessante. Bem interessante. Viu? Essa pergunta, ela pode ser respondida baseada, inclusive, quando nós lemos o texto Gênesis 1, se o senhor puder aí. Sim, vamos lá. Gênesis 1, o verso... Gênesis 1, verso... Deixa eu ver se é o 26 ou 27. Obrigado pela pergunta, minha amiga pastora 26 diz, então Deus determinou, façamos o ser humano, a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. É esse aqui? Versículo 27, vamos ver se é o 27 aqui. O 27. 27. Deus, portanto, criou os seres humanos. A sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Você percebe que começa aqui o verbo criar. E criou. Bará, né? Isso, que é bará. Quando você vai para o capítulo 2 e verso 7, o verbo criar ele some. O que aparece no verso 7, no capítulo 2? Olha que interessante. Vamos lá. No 2,7. Então o capítulo 1 criou. E o capítulo 2, verso 7? Aí vamos ler em português primeiro, né? Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito de argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui já não aparece bará. Aparece já o vaitzer, que é o verbo yatsar. Percebe que há uma yatsar. mudança, que é yatsar. Então esse verbo yatsar, ele é o complemento do bará. Se bará é criado nada, yatsar é formar a partir de algo já criado. Falei muito rápido? Não. Inclusive o dicionário Strong, ele vai dizer aqui sobre yatsar, formar, moldar. Referindo-se à atividade humana, ou referindo-se à atividade divina, referindo-se à criação. Bom, é interessante, né? Ou seja, os dois falam criar, só que... são palavras diferentes, né? E no caso de bará seria quando Deus ele fez a primeira vez, né? Que é o criar do nada, né? Isso. O verbo criar está mais relacionado à criação física da coisa. O verbo formar já está mais relacionado àquilo que vai ser introduzido dentro do ser humano. Tanto é que no Gênesis 2, verso 7 que você leu, vaitzer e formou, e ele está falando que está sendo formado. Eu gostei dessa introdução. Então vamos pensar o seguinte, numa prática. Lá em Gênesis 1, 27, quando aparece a palavra bará.
pensando Deus criando ali, então tinha nada, absolutamente nada, certo? Esse não tinha nada no aspecto intelectual. Sim, que é mas por pra isso- gente botar numa forma pedagógica. Como se fosse um esqueleto Agora, só. quando já aparece aqui Gênesis 2:7, a palavra Yatsar, já havia... É a formação. Já tinha sido criado alguma coisa, mas ali foi modelado uma outra coisa. Ah, Que é o olha, modelado. é diferente. Você Olha- pegando olha- essas duas palavras, você percebe... Olha que interessante. Vayitzer Hashem Elohim et Hadam afal min hadama viapar beafai nishmat haim veihi hadam lenefesh haya. Lembra da expressão nishmat haim que eu falei há pouco? Sim. Então, essa formação está vinculada a nishmat, que é a formação intelectual. É esse o sopro. Quando nós estamos nervosos, nós não conseguimos raciocinar. Mas para nós voltarmos a raciocinar no momento de turbulência, o que a gente tem que fazer? Respirar. Hein, Dr. Wagner? Sim. Ó, quando nós estamos nervosos, parece que tudo paralisa, né? Mas quando nós respiramos, o que acontece? O cérebro volta em funcionamento pleno. É exatamente esta ideia aqui, Nishmat Haim, fôlego de vidas. Deixa eu compartilhar com os ouvintes, os telespectadores também, sobre uma questão que envolve esse verbo aqui. O senhor vai acompanhando aí por bondade. Gênesis 2:7 e Gênesis 2:19. Deixa esses dois textos abertos, sendo possível, que eu vou te revelar um segredo maravilhoso, que é um bônus, mais um bônus. Olha que interessante, como o hebraico é fantástico. Gênesis 2:7 e Gênesis 2:19. Tá. Tem que ir um por vez aqui. 2:7. 2:7. Então o Senhor modelou o ser humano Está o verbo yatsar. Yatsar. Que Exatamente. E aí no hebraico, como é que está no hebraico a pronúncia? Vayitzer ou Vayitzer. Só tem um yud ou tem dois? No verso 7 do capítulo 2, nós temos Vayitzer com dois yud. Aparece aí dois yud? Sim, que é, tô vendo que aqui. é a letra menor que tem. Duas Sim. vezes, não aparece? Tô aqui, ó. Tá vendo? Isso. Aqui, Agora vai para o Gênesis 2:19. É o mesmo verbo, é a mesma expressão, mas ela muda. E tem uma razão. Gênesis 2:19. Aparece um só. Um só. Isso aqui é legal. O Gênesis 2, verso 7, aparecem dois iudes. E o Gênesis 2, verso 19, aparece só um. Agora eu Por quê? quero saber o porquê. Por quê? Tô Eu vou esperando esse momento. responder só na próxima vez, é brincadeira. né? A tradição judaica diz algo muito incrível. Por isso que o hebraico, a Torá, a pessoa fala assim, eu sou hebraísta. Eu sou hebraísta pela misericórdia, mas eu não sei nada em vista da riqueza da Torá. Então quem estuda hebraico, estuda a Torá, estuda a Bíblia, vai estudar pro resto da vida. E nós não vamos saber tudo. Olha que interessante, Dr. Wagner. A tradição judaica diz, especificamente o comentarista Rashi, que é um dos maiores, os mais respeitados, né, dos comentaristas sábios da tradição judaica, ele diz o seguinte: se apresentam dois iudes no Gênesis 2:7, Vayitzer, por isso que é alongado na pronúncia, porque diz respeito a uma questão que envolve apenas o ser humano. É a formação do ser humano. Observe, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Já em Gênesis 2:19, quem é que está sendo formado? Sim. Tá, solo, animais selvagens, Solo, aves do animais. céu, Não etc. aparece o ser humano ali. O que a tradição judaica entende? Entende que esses dois Yud é a revelação da ressurreição dos mortos depois do juízo. Isto é, somente o ser humano poderia ou será julgado pelo fato de ter recebido dois Yud, duas cargas, duas energias, por assim dizer, duas questões vitais para que ele possa ser realmente a coroa da criação. Bacana. Já no Gênesis 2:19 aparece um Yud só, porque os animais não serão julgados e eles não têm intelecto, eles não têm Neshama. Só o ser humano pensa, só o ser humano raciocina. Por isso que nós somos Atselem Elohim e os animais não. Somos a imagem de Deus. Baruch Hashem, glória a Deus. Muito bem. Professor, estamos já caminhando para a reta final, mas temos duas perguntas em aberto. Essas daí você pode responder mais objetivamente, porque eu ainda quero deixar um espaço para você fazer suas considerações finais. Sim. Então, vamos lá. O hebraico bíblico ele usa números e letras de forma simbólica. Existe algum exemplo famoso disso na Bíblia? Nós temos um exemplo bem interessante com relação, por exemplo, ao Salmo 119. Vou até te mostrar aqui, próximo. Vou abrir Apesar aqui. que você pode abrir também aí. O Salmo 119.
Essa daí Certo. seria a pergunta 9. 9, né? Salmo 119. 119. Qual verso? São 176 versos. São 176. E por que são 176 versos? Isso é uma boa pergunta. Já parou para analisar? São muitos versículos, né? Originalmente não existe capítulo e versículo. Isso aí, para quem é Sim, iniciante foi de hebraico, já sabe, né? Introduzido depois. Isso, né? depois, para poder até facilitar, e facilita bastante. Porque tem os Salmos, o Terrilim, né? O Salmo 119, por que ele tem 176 versículos? Vamos fazer uma conta bem rapidinho? 22 vezes 8. Quanto que dá? 176. 176. O Salmos 119 é uma espécie de acróstico, uma estrutura poética, isso é. É um acróstico. De 8 em 8 versículos, nós temos, iniciando cada palavra, cada expressão, cada frase, não é? O início de cada versículo, as letras do alfabeto hebraico. Então, do versículo 1 até versículo 8, nós temos apenas a letra Aleph. Vou mostrar. O senhor pode ver aí, Sim. né? Dá para ver aqui. Dá uma lida aí, uma observada. Os versículos, eu tenho até aqui uma... Começa com Aleph, né? Isso, e continua. Olha o versículo 2, começa com qual letra de novo? Versículo 2. Versículo 1 começa com Aleph. Olha o versículo 2 aqui, aqui é mais fácil. Ó. Começa com qual letra de novo? Ó, versículo 2, ó. Começa com qual letra? Com Aleph também. Versículo 3. Ó. Ah, entendi. 4. Ele vai repetindo, De né? 8 em 8 versículos, vai mudando as letras do alfabeto hebraico. Então vai Aleph, Bet, vai Isso. assim sucessivamente. Exatamente. Por exemplo, Bacana. nós Ele está estruturado de acordo com o alfabeto hebraico. Isso. Seria essa a resposta. E essa poesia é bem interessante. Tem algo a mais? Temos mais tempo ainda para responder? Quanto tempo a gente tem aí? Acho que tem mais uma pergunta, né? Tá. Então, só para responder a questão do acróstico, estão divididos ali não só por um acaso de 8 em 8, porque o número 8 está vinculado primeiramente ao tetragrama sagrado. Se você pegar Yud, Rei, Vav, Rei, Yud vale 10, vai somando. O Rei vale 5, Yud vale 10, o Rei vale 5, o Vav vale 6 e o Rei vale 5. Nós temos no final 26. 26, 2 mais 6 é igual? 8, né? 8. É o número 8, é o número de Deus. No Mispar Katan, a redução do número, nós temos o número revelado, vinculado ao tetragrama sagrado. No Mispar Gadol, é o número 26. No macro, ele é o 26. No micro, ele é o 8. Então, é para poder enaltecer, primeiramente, o nome sagrado de Deus. Muito Segundo, bem. existem espalhados no Salmo 119, entre os 176 versículos, 8 palavras. Isso é importante. 8 palavras. Torá, que significa lei. Edot, testemunho. Pikudim, significa preceitos. Hukim, que significa estatutos. Mitzvot, que significa mandamentos. Mishpatim, que significa juízos. Davar, que significa palavra. E Imra, que significa promessa ou palavra. E todas essas 8 palavras, elas estão espalhadas no Salmo 119 para enaltecer a poderosa, inerrante, tremenda palavra de Deus. Podemos dizer o capítulo da Bíblia É o maior, mais contundente em relação a enfatizar a palavra? a palavra. É o top. Muito bem. Última pergunta do programa de hoje. Já está terminando. Pois é, tem que deixar o gostinho de quero mais, né? Para dar A continuidade. próxima, Você poderia nos contar algo curioso sobre como o hebraico bíblico influenciou outros idiomas? É uma pergunta bem interessante, né? Do hebraico bíblico originou outros idiomas? Sim, sim. Por exemplo, o hebraico bíblico influenciou diversos idiomas e culturas, especialmente nas áreas religiosas e literárias. Eu estou anotando aqui porque eu falo bastante, eu estou me limitando. Senão eu falo até amanhã. Seu impacto é evidente no cristianismo sem a tradução das escrituras, com a tradução das escrituras, por exemplo, em relação à Septuaginta. A Septuaginta, ela bebe da fonte do Tanar, né, do hebraico, a versão dos 70. Você tem também a questão da Vulgata. Muita coisa aqui da versão latina, você tem coisas que estão em latim, mas que não deixaram de lado a questão do hebraísmo mesmo. Várias palavras. Vou pegar como exemplo aqui, no inglês, amen, como a gente fala, vem do Aleph Mem Num, amém. Sabe o que significa amém, basicamente falando? É traduzido, de acordo com o hebraico moderno, não bíblico, Elohim Melech Niman.
Deus é rei e fiel. É a palavra amém. Então, só que aí, lembra da explicação que Elohim não é Deus, e sim as extensões? Então, as extensões é que representam a realeza de Deus, e a partir daí, nós então temos uma aliança de fidelidade para com Deus. Aí mudou. Não ficou bacana? Bem interessante. Nós temos também em português, por exemplo, a palavra sabat, que no hebraico nós conhecemos como Shabbat. Também em inglês também. Nós temos também a palavra árabe, salam. Salam aleikum, alek salam, né? Que é um cumprimento dos árabes e tal. Também é influenciado pela palavra shalom, shalom, que é paz. Nós temos do latim messiá, não é? Messias no português, que vem também de Mashiach. Então acaba influenciando. Aleluia, aleluia. Mundialmente conhecida essa palavra. Aleluia vem de, no caso, Lehalel, né? Que é louvar ao Senhor. Isso. Né? Mas aí vem esse Lehalel, ele puxa do Elohim, no caso. Não tem nada a ver com Elohim. Não. Que é Aleluia, né? Louve ao Eterno. Que Yah é a abreviação do Yud, Rei, Vav, Rei. Ah, entendi. Bacana. Entendeu? Muito bem. Meu nobre, Sim. você trouxe aqui o livro Jardim do Éden, é o decifrador da mente humana, mas você é autor de 16 livros aí. Você quer estar falando os 16 livros e eles estão disponíveis para venda? Então, só esse primeiro livro aqui que eu tenho fisicamente, né? Ele físico. Os demais é e-book. Maravilha. A pessoa pode adquirir físico também, só que ela tem que comprar pelo site Clube de Autores. Né? Pelo site Clube de Autores. Você que está me assistindo aí, site Clube de Autores, basta você escrever lá professor por extenso, não é prof. Não. Professor. Acho que prof. Também você consegue também. Fábio Rodrigues dos Santos. Então, se você quiser adquirir todas as obras pelo site Clube de Autores. O primeiro livro eu tenho bastante, então eu vendo ele fisicamente. Não tem como andar com 16 livros, né? Maravilha. Vou passar aqui para você, ouvinte. Nosso professor, escritor de 16 livros de cunho bíblico, 7 livros que abordam sobre o Gênesis, do capítulo 1, verso 24, até o Gênesis 11:32, verso por verso, subalternos ao título Jardim do Éden, é o decifrador da mente humana. 8º livro, A Criação e as Letras Hebraicas. 9º livro, Jó e o Inimigo. 10º livro, edição especial do primeiro livro, Jardim do Éden, é o decifrador da mente humana. 11º livro, Jesus revelado no Antigo Testamento. Isso aqui é bem interessante, né? Sim. 12º livro, A Tríade que combate a desigualdade social. Me interessa esse tipo de assunto também. 13º livro, O Pai Nosso em aramaico. Suriston, Galileu. Que é Galileu. 14º livro, As 4 Etapas do Dízimo. Muito interessante. 15º livro, Vencendo a Ansiedade à Luz da Palavra de Deus. E 16º livro, As 10 Camadas da Riqueza, Primeiro Segredo Revelado. Olha, esse aqui me interessa também. Então você acessa lá o site Clube de Autores, bastando pesquisar, colocando o professor Fábio Rodrigues dos Santos. Meu querido, quer deixar os seus contatos? Instagram, @professor por extenso, aí tem que ser por extenso, professor Fábio Rodrigues. Estamos lá com 337 mil seguidores, responsabilidade muito grande. E sempre que possível, sempre deixo algumas coisas voltadas para o hebraico, gratuitamente, tem muita coisa boa. E a pessoa no perfil do meu Instagram, @professor Fábio Rodrigues, ela pode clicar no link onde ela vai ter acesso também à questão do curso para iniciante de hebraico. Está com um preço promocional. Um curso como esse é de R$600 a R$900, está por R$ 49,90 só. Você não vai pagar por mês, não. É só um único preço único. Tem um curso lá também voltado para as formas arquetípicas que envolvem o nome Adão, e as formas arquetípicas que envolvem o nome Rava. Muito interessante. Mais de 1 hora de aula também. Bem baratinho também, R$19,90. Tem bastante cursos bem baratos lá. Basta a pessoa clicar no link do meu Instagram, @professor Fábio Rodrigues. Meu telefone, 11 96439 2800. 11 96439 2800. Eu gosto de conversar olhando para as pessoas, então me perdoe aí se de repente eu não olhei muito tempo para você aí, tá bom?
Maravilha. A posição da câmera, talvez, né? Mas além de Instagram, tem YouTube, alguma outra rede Tem um social? canal de YouTube, Professor Fábio Rodrigues também, mas basta a pessoa acessar o meu Instagram, que lá tem um link que vai levar diretamente para o meu canal também. Maravilha. Bem fácil. Bom, o programa de hoje Obrigadão, está encerrando. Concluiu, pastor? Concluí, que tinha mais coisa para falar, mas pro próximo programa a gente fala. Sim, tem que deixar um gostinho de quero mais, né? Mais. Eu quero externar minha gratidão mais uma vez ao patrocinador, a Viva Ar, na pessoa do Emerson Taira. Quero agradecer, viu, professor? Eu que agradeço. Foi um programa maravilhoso. Pôde estar abrilhantando aqui o programa Amém. Logos, abençoando nossos ouvintes. Amém. Quero agradecer você, querido ouvinte, que esteve conosco aqui ao vivo. E quem for assistir depois a gravação, acessa lá, @WagnerPedroLima no meu Instagram. Na bio vai ter o link do YouTube, vai ter a gravação lá para você estar acessando. E também nos ajude aí, estamos começando aí o TikTok aí, colocando cortes do programa, etc. É a mesma coisa, @WagnerPedroLima. E a gente tem um costume de, quando tem um ilustre convidado, encerrar o programa com a bênção apostólica, ou se você quiser fazer uma bênção hebraica, não sei, vai ser até mais interessante. Mas fique à vontade e finalize, então, com as bênçãos. Amém. Deus poderoso, nós te glorificamos, te exaltamos, agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shehakoni re'ab dvaron. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo e criaste todas as coisas. Rinem atov umanaim, shevet yarim gam yachad. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Glorifica ao Senhor pela vida do Dr. Wagner, pela vida do pastor Eliel Sobrinho, que me deu essa possibilidade de estar aqui. Muito obrigado por todas as pessoas que participaram desse programa, meus amigos de perto e de longe. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Que o teu Espírito, que o teu Ruach HaKodesh, teu Espírito Santificador, continue movendo, Senhor Deus, abençoando, movendo as nossas vidas para o altar do Senhor, para nós nos estarmos nos preparando sempre para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O programa está encerrado. Muito obrigado. Abraço a todos.